Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 24. A leitura que eu farei, os irmãos vão acompanhar em suas Bíblias. Vai ser colocado no telão também a passagem, Mateus 24, de 32 a 44. Mas eu quero pedir que você me ajude na tarefa de exposição da Escritura Sagrada, mantendo a sua Bíblia aberta, porque estrategicamente eu vou ler essa passagem, mas eu vou pregar a partir do versículo 37 do capítulo 23, até o versículo 31 do capítulo 24. Então, ao mesmo tempo que você vai fazer essa leitura comigo, nós vamos ler juntos, Mateus 24, 32 a 44, sem correr. Depois os irmãos vão manter a Bíblia aberta, porque eu vou fazer a exposição do texto, procurando tirar lições importantes para nós sobre o tema: os sinais da volta de Cristo. Os sinais da volta de Cristo. Leamos juntos a passagem citada, vai ser colocada no telão, Mateus 24, de 32 a 44. Leiamos, irmãos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta no texto citado. Nós vamos expor a partir do versículo 37 do capítulo 23, meus irmãos. O que temos em mãos, ou seja, o capítulo 24, como o capítulo 25, do Evangelho de Mateus, assim também o capítulo 13 de Marcos, o capítulo 21 de Lucas, que são textos paralelos nos Evangelhos sinóticos. O que nós temos aqui nada mais é do que aquele que é chamado sermão profético de Jesus. O sermão profético de Jesus. Esse sermão profético de Jesus foi pregado e provocado por um questionamento dos seus discípulos que você encontra no verso de número 3 do capítulo 24. Leia comigo. Leiamos. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Aqui, por certo, não são os 12 discípulos, porque nos textos paralelos nós somos informados que foram apenas 4 discípulos
que resolveram questionar Jesus, dizendo: dize-nos, quando sucederão estas coisas ou coisas? E que sinal haverá da tua volta e da consumação do século? Perceba você que é uma pergunta dividida em 3 partes. Olhe para o texto. A pergunta é a seguinte: dize-nos quando sucederão estas coisas. Nós veremos daqui a pouquinho o que são estas coisas. Segunda parte dessa pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? O tema do nosso sermão é Sinais da Vinda de Jesus. E a terceira parte dessa pergunta é: dá-nos o sinal também da consumação do século, do fim do mundo. Para falar de uma forma menos coloquial. Essa pergunta que os discípulos fizeram, dividida em 3 partes, foi provocada pela seguinte situação. Veja capítulo 23, verso 37 até o verso 39, você vai ler comigo. Leiamos. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus havia estado no templo de Jerusalém, no lugar da adoração do povo israelita. E lá ele fez duras asseverações, fez duras declarações contra a religião israelita, a religião dos judeus daqueles dias. E em dado momento ele diz assim, verso 38, olha aí: eis que a vossa casa vos ficará deserta. A casa que é o templo. Eis que o templo vos ficará deserto. A casa, Jerusalém, ficará deserta. Ora, uma asseveração, uma declaração desse tipo, saída dos lábios de Jesus, tem um peso enorme. Tem um peso enorme. E isso provocou no coração dos discípulos uma inquietação. Uma inquietação. Então, ao saírem do templo com Jesus, e foi a última vez que Jesus entrou no templo, no seu ministério terreno, ele já tinha estado lá. Lembram daquele episódio, quando aos 12 anos ele conversava com os doutores do templo, ele se perdeu dos seus pais, ficou lá, né? Essa foi uma das vezes. Esta aqui é a última vez que Jesus entra e sai do templo. E ele faz essa asseveração: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Isso deixou os seus discípulos atônitos. Então, tendo saído dali, eles atravessaram um riacho e foram para o Monte das Oliveiras, que dá de frente para o templo. Quem visitou a Terra Prometida, eu ainda não tive esse privilégio de fazer isso, sabe que do outro lado tem um vale onde termina o templo, onde hoje é o domo de uma mesquita árabe. Tem um valezinho, tem um rio, você atravessa, tem o Monte das Oliveiras. De lá no alto, dá para você ver o templo, ou dava para se ver o templo. Hoje não está mais o templo lá. E o templo era suntuoso, meus irmãos. O templo de Jerusalém foi construído por Salomão. Levou muitos anos. Um empreendimento, uma arquitetura fenomenal para aqueles dias. Depois foi destruído por Nabucodonosor. Zorobabel, após o exílio babilônico, reedificou o templo, reconstruiu o templo. E o templo foi indo com seu desgaste natural até Herodes o Grande,
que vivia nos dias de Jesus, este Herodes o Grande restaurou o templo de Jerusalém, devolvendo a esse templo uma glória ainda maior. Dizem os historiadores que havia placas de mármore branco, bordejada por fitas de ouro douradas, de tal maneira que do lado do Monte das Oliveiras, olhando para o templo do outro lado, lá por volta da meio-dia, quando o sol incidia sobre ele, ofuscava a vista de quem olhava. Era uma visão estupenda, maravilhosa. Jesus disse: eis que a vossa casa ficará deserta. O templo era um motivo de orgulho para o israelita, para o judeu. Quem lê o Salmo 122 sabe disso. Pararam os nossos pés diante de ti, ó Jerusalém, onde está a casa de Deus, onde viemos para adorar. E Jesus faz uma asseveração desta. Isto provocou uma inquietação no coração dos seus discípulos. Veja o que aconteceu e leiam comigo os 2 primeiros versículos de Mateus 24. Leiam comigo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, não seja derribada. Imagine só. Jesus havia dito: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Levados pela curiosidade, atônitos pela declaração de Jesus, já no Monte das Oliveiras, saindo do templo, eles dizem para Jesus: olhe, Senhor, que templo maravilhoso. Estou contextualizando, vai. Olha que estupenda construção. Olha que coisa maravilhosa. Alguns comentaristas acham que os discípulos ficaram conduídos pela fala de Jesus quando ele disse: eis que a vossa casa ficará deserta, e eles queriam trazer um alento ao coração de Jesus. Por isso, ao sair de lá, eles disseram: eis a casa, olha a glória da casa de Israel, olha a glória do templo, contemplai a maravilha do templo. E Jesus faz uma outra declaração ainda mais dura. Você pode ler comigo de novo? Vamos lá? Versículo 2, a partir do não vedes tudo isso. Vamos lá? Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os irmãos, eles quiseram trazer alento ao coração do Mestre, mas eles estavam diante do Senhor da história, daquele que sabia que o templo substituiu o tabernáculo do Antigo Testamento. Creio que grande parte daqueles que me ouvem nessa noite e quem me ouve em casa sabe do que eu estou falando. Quando Moisés saiu do Egito, ele dirigiu-se até o Monte Sinai, e lá ele recebeu as leis cerimoniais, as leis morais e o protótipo do tabernáculo. O tabernáculo era um templo móvel que os israelitas conduziam pelo deserto e que, ao parar para fazer um pit stop, um momento de refrigério, de descanso, esse tabernáculo era erigido e as tribos de Israel ficavam ao redor deste tabernáculo. E nesse tabernáculo era oferecido sacrifício e adoração. A glória de Deus se manifestava ali. Era Deus no meio do povo. Um estudo acurado do tabernáculo ensina que aquele tabernáculo é a pessoa de Jesus, o próprio Cristo no meio do seu povo. Esse tabernáculo móvel foi substituído pelo templo construído por Salomão. Templo esse que Davi queria construir, mas Deus disse para ele: não, Davi, você não pode fazer isso.
Você é um homem de guerra, suas mãos estão cheias de sangue. Não posso vincular você ao templo onde será oferecida adoração. Quem vai construir é teu filho. Diz a Bíblia que Davi deixou muitos recursos para a construção do templo de Jerusalém. Esse templo, como eu disse, foi construído, destruído por Nabucodonosor, reedificado por Zorobabel e agora restaurado por Herodes o Grande, e era um motivo de orgulho, de jactância para o judeu. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus irmãos, isso nos ensina uma importante lição. Não vivemos de glórias do passado. Nenhuma obra, por mais magnífica que seja, feita pelas mãos humanas, pode se perpetuar e se tornar objeto de culto e adoração. É interessante, meus irmãos, que o povo de Israel nunca encarou o tabernáculo do Antigo Testamento e nem o templo de Jerusalém como sendo o Filho do Deus Altíssimo, objeto de adoração. Tanto é que você deve se lembrar que em João 4, Jesus se depara com a mulher samaritana que lhe faz uma pergunta interessante. Você é judeu? Onde devemos adorar? Pergunta a mulher samaritana. Aqui em Gerezim ou lá em Jerusalém? A resposta de Jesus foi qual? Vocês são tolos, vocês estão preocupados onde adorar. A preocupação deveria ser como adorar. Nem em Jerusalém, nem em Gerezim, mas no coração sincero que se apresenta de forma verdadeira e espiritual diante de Deus. Jesus é o templo. Primeira lição que aprendemos aqui é essa. O orgulho humano, a arrogância humana nos impede de vermos verdades espirituais. Isso é tão verdade que no nosso tempo houve um louco, um falso profeta construindo o templo de Salomão, e hoje, se você quiser entrar lá, você tem que pagar. É ou não é uma loucura, uma insanidade espiritual? O templo foi destruído quando Jesus morreu, expirou, disse: tetelestai, está tudo consumado. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Não há mais templo, não há mais tabernáculo. Agora só há o Filho do Homem que morreu na cruz do Calvário, que é digno de toda adoração, e é por meio dele que oferecemos culto a Deus. Não é pelo pastor, pelos pastores, pela teologia presbiteriana, por nosso escopo litúrgico. Essas coisas são relativamente importantes, mas a nossa adoração acontece quando nos aproximamos diante de Deus, através da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, que é maior que qualquer glória de qualquer templo. Não vivemos de glórias do passado. Eu fui pastor de uma igreja que havia alguns jovens que diziam para nós, quando viam a banda que criamos na igreja: pastor, eles não participavam. Não participavam. Se nós cantávamos alguma música lá diante do trono, eles achavam aquilo uma heresia. Nem que a letra fosse boa. Do Renascer Praise não podia cantar, nem que se a letra fosse correta teologicamente. E eles diziam: pastor, no nosso tempo. Um dia eu disse na casa de um deles: pare de dizer no nosso tempo, porque esse tempo já passou, quero ver agora o presente. Nós não vivemos de glórias do passado, nós vivemos das glórias do presente, semeando hoje para que o futuro seja glorioso. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Essa fala de Jesus provocou esse questionamento que eu disse há pouco. Senhor, dize-nos quando estas coisas sucederão, ou seja, quando é que o templo vai ser destruído? Quais os sinais da tua volta, da tua vinda? E os sinais da consumação do século? Eles querem saber 3 coisas numa pergunta só. Quando o templo será destruído, quando isso iria acontecer,
quais os sinais da vinda de Jesus e quais os sinais da consumação, do término desta história para o começo de uma outra, aleluia. Jesus responde, e ele dá alguns indicadores importantes sobre os sinais da sua vinda. Em primeiro lugar, ele vai mostrar que estes sinais, eles aconteceriam naqueles dias e em todos os dias até a volta de Jesus. Leiam comigo a partir do verso 4. Vamos ver esses sinais. E ele lhes respondeu, leiamos, vede que ninguém vos engane. Um momentinho. Olha, Jesus começa falando sobre os sinais e ele faz um alerta, uma advertência. Vede que ninguém vos... Porque ele sabia, como Senhor da história, que haveria muita controvérsia em torno da volta de Jesus, da sua volta. Quais são essas controvérsias? Versículo de número 5, leiamos. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Vede que ninguém vos engane. Porque surgirá muitos que se apresentarão como Messias, o libertador. E é interessante que Mateus escreve para os judeus. A sua audiência são os judeus, que sempre esperaram avidamente o Messias. E Mateus aqui, apropriando-se das palavras de Jesus, disse o seguinte, muitos se apresentarão como Messias, mas não vos deixais enganar. Mas Jesus disse, muitos serão enganados. Se você ler, por exemplo, Flávio Joséfos, o historiador do primeiro século, você verá que foram muitos os que se apresentaram como Messias, como Cristos e enganaram a muitos. Este é um sinal da volta de Jesus. Muitos Cristos. E não é só daquele tempo, o que nós vemos hoje? Vemos o Henry Christie, estava no aeroporto aqui de Cumbica, daqui a pouco eu vejo um homem com várias mulheres, todas vestidas de manto azul, era o meus queridos irmãos, eu sou o Cristo. Já vai até na televisão apareceu. E adorado, aquelas mulheres fazem qualquer coisa por aquele homem. Insanidade. E o que dizer do reverendo Moon, o coreano? São muitos que se oferecem como Cristo. Não são poucos. E a história é terrível. Nos Estados Unidos, alguns até morreram. Em Waco, Texas, por exemplo, o camarada que se dizia o Messias, o Cristo, levou muitos a serem mortos pelo FBI. A maioria aqui, grande parte dos que me ouvem nessa noite aqui em casa, sabe do que eu estou falando. Um dos sinais é esse. E começou já nos dias de Jesus, já se passaram 20 séculos, e nós estamos aqui enfrentando essa mesma circunstância. Qual é o outro sinal? Versículo 6, leiamos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas a vida não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso aconteceu naqueles dias. Uma pesquisa que eu fiz recentemente para preparar essa meditação, nessa pesquisa eu fiquei sabendo que hoje, enquanto nós estamos aqui assentados, adorando a Deus, 120 guerras estão acontecendo. Você sabia disso? Você só pensa na Ucrânia e na Rússia. Lá, Israel, Hamas, Síria, Hezbollah no sul do Líbano. Né? Mas não é só isso não, no Iêmen acontece. 120 guerras. E diz o texto que Jesus afirmou, é necessário que assim... Por que é necessário que assim aconteça?
para ficar evidente que o mundo entregue aos homens é um mundo louco, maluco e sem paz. Que o mundo só gozará de verdadeira paz quando o Rei da Paz vier habitar entre nós por ocasião da sua segunda vinda. Sempre foi assim, desde aquele dia que Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os sinais são esses: muitos cristos, eles vos enganarão, haverá guerras, rumores de guerras, terremotos. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Versículo 8, leiam comigo. Porém, tudo isto é o princípio das dores, não é o fim. É como uma mulher grávida que está tendo as suas primeiras contrações, onde acontecem as dilatações para a chegada do bebê. Então fica lá o marido ou uma enfermeira, passa de tempos em tempos no parto normal para ver quanto dilatou, qual o tempo entre uma contração e outra. É o começo dessas contrações. Cristos em profusão, guerras, rumores de guerras, terremotos, cataclismas. Isso não é o fim, isso é o começo. Eu fico admirado como eu vejo hoje quando alguém fala: guerra tal, invadiram lá Israel, é o fim do mundo. Não, isso é o começo das dores. Eu vou usar uma linguagem bem-vinda, é o começo do fim, mas não é o fim. Mas Jesus diz mais sobre os sinais da sua volta. Versículo 9, leamos. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ora, leia as bem-aventuranças. Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aqui ele diz: então sereis atribulados e vos matarão. Recentemente eu li no X, o antigo Twitter, um destes progressistas dizendo assim, criticando a cantora lá da Bahia, que trocou o nome de Axé por Jesus, a Cláudia Leite. Que falta faz um Coliseu? Você sabe do que ela está falando? Que falta faz o Coliseu de Roma, onde, segundo a teoria, muitos e muitos cristãos e sangue foram derramados. No século 21, alguém que se diz progressista faz uma declaração dessa. Por isso que os progressistas são a favor dos grupos terroristas, eles gostam de sangue. Se eles vivessem nos dias dos imperadores que construíram o Coliseu, eles todos os dias estariam. Diz que quando o Coliseu foi construído, houve 100 dias de show, de guerras de gladiadores, mortes e tantas outras coisas. Até batalhas navais eram simuladas ali. Sangue derramado. Luta contra animais ferozes, famintos, leões, rinocerontes, animais que iam buscar na África para serem submetidos à mortandade, sangue rolando. Fico pensando que uma pessoa que escreve que falta faz um Coliseu, não sairia do Coliseu, porque o desejo dele não é paz, o mundo não quer paz, o mundo quer guerra, quer ver sangue derramado. Leiam comigo o verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, meus irmãos, ele não está falando para judeus não convertidos, não. Jesus está falando com os seus. Olha o que ele diz aqui. Sinais da vinda de Jesus, olha a gravidade disso. E questione-se. Não estou nervoso não, é que fico a semana toda lendo, meus irmãos, preocupado em falar mansinho com vocês, mas tem coisa aqui que
que me vem à mente, meus irmãos, que eu não consigo resistir esse meu jeito calabrese de ser. Não tem jeito. Veja aqui, ó. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Sabe o que quer dizer que escandalizar? Levar o outro a cair. Ou seja, não serão poucos os que darão um péssimo testemunho da vida cristã, que em vez de trair as pessoas a Cristo, fazem como os fariseus faziam. Rodeavam o mundo inteiro para evitar que um prosélito entrasse no reino de Deus. Escandalizar, diz o texto. Trair. Será que na igreja há traição? Não tenho uma sequer dúvida quanto a isso. Traição. A pessoa beija você na porta da igreja, no canto da igreja, está falando mal de você. Vocês já viram isso? Juram amor, abraçam, mas vive destruindo a sua reputação. Você já viu isso? Aí eu lavo a alma, né? Eu lavo a alma. Jesus disse que isso teria na igreja. Eu não estou falando do mundo só. Isso é sinal do começo do fim. Que mais? Odiar uns aos outros. João diz que quem odeia não tem Deus dentro de si, porque Deus é amor. Se há alguém que se diz crente e odeia, não é crente. É um simulacro. Não é crente de verdade. Ódio identifica o inimigo. Ele nos odeia. Ele quer a destruição nossa, a destruição da igreja. E se ele pudesse, ele destruiria o próprio Deus. Porque o desejo do diabolos, de Satanás e de todos os seus demônios é estar no lugar de Deus. Esse sempre foi o erro principal do homem, se tornar seu próprio Deus. Pense na queda dos nossos primeiros pais. Jesus está falando da igreja. E ele diz mais, versículo 11, leiam comigo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. É só você ligar a televisão. Ligue a televisão e assista essas pataquadas chamadas teologia da prosperidade. Frequente alguns templos de algumas instituições chamadas evangélicas, eivadas cheias de falsos profetas. Há igrejas que põem homens no púlpito, que pregam o que pensam com a Bíblia fechada. E escraviza muitos, não são poucos. Muitos que estão na igreja pensando que caminham para o céu, estão indo para o inferno. Veja as televisões, os programas de televisão melhor. Quantos falsos profetas. Apocalipse fala disso. Falsos profetas, falsos cristos, falsos messias. Seria então como eu escrevi e gravei um áudio recentemente, os profetas fake. E enganarão a muitos, e enganam mesmo. Gente, eu não vou citar nomes aqui, mas como é que pode enganar tanto? O camarada ter o império, uma rede de televisão, ser trilhardário, não, bilionário, pregando mentiras fora da Bíblia, se sentindo o próprio Deus. Aliás, esse de quem eu falo, vocês já devem ter decodificado quem é. Outro dia teve a ousadia de dizer, eu não prego naquele primeiro milagre de Jesus, porque eu nem sei porque Jesus fez aquele milagre, a gente não aprende nada com aquilo. Bom, ele não aprende mesmo. Ele não aprende mesmo. Ele não tem a capacidade espiritual, a lucidez mental e espiritual para ver que ali Jesus começou o seu ministério terreno, transformando água em vinho.
e outras e tantas lições que vemos no texto. Ele não pode ver mesmo. O único milagre que ele vê é tirar o dinheiro do bolso dos pobres para encher o seu próprio bolso. Sinais da volta de Cristo. Versículo 12, leiamos. E por se multiplicar a iniquidade, não há sentido de falar de amor no mundo. No mundo, o amor é como nos meus tempos de adolescente, como nos meus tempos de hippie. Paz e amor. Os mais velhinhos como eu aqui, sabe, se lembram do Woodstock, do Festival do Stock. Maconha, LSD, perventim e amor à vontade. O amor que eles falavam nada mais era, nada menos do que sexo à vontade. É por isso que hoje luta-se tanto para legalizar-se o aborto, porque aí abriu-se a porteira mesmo. Mas aqui, Jesus está falando da igreja. É possível que na igreja o amor se esfrie de quase todos como sinal do fim, da volta de Jesus. Aí eu disse há pouco, pense em você. Que peça é você nesse tabuleiro? Está na hora de você, ao começar o ano, dizer: eu vou ser um crente diferente, eu vou ser o contrário de tudo isso aqui. Eu vou deixar de trair. Eu vou deixar de ser escândalo para as pessoas, porque tem alguns crentes que as pessoas no trabalho, quando sabem que eles são crentes, falam: mas tem certeza? Tem certeza que você é crente mesmo? Pelo linguajar, pelas festas, as festas das quais participam e são ávidos. Não tem prazer na alma, no coração, tem prazer nessas festinhas de empresas, sabe? Versículo 13. Leiamos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está falando de boas obras, não. Jesus está falando que de todo esse contingente de gente dentro da igreja que vai escandalizar, trair, odiar. E o texto de Marcos diz: trair os pais, entregar os próprios pais. Isso me fez lembrar da juventude hitlerista que entregava os seus próprios pais para Hitler. Quem conhece história aqui, não é verdade, professor? Sabe disso. Não precisa nem ser professor, é só ler, sem paixão. É só ir aos livros de história. Coisa que ninguém faz. Que é mais fácil crer no professor da academia, da Universidade Federal, que gosta de cheirar cocaína e fazer sexo com as aluninhas. É mais fácil dar ouvido a eles. Hoje em dia, principalmente com o advento do celular, não se tem mais o livro físico na mão, não se lê mais livros. Eu gosto muito, eu sou high-tech, mas não dispenso um bom livro para fazer as minhas anotações. A minha Bíblia é toda assim, anotada. Daqui a pouco eu aposento essa Bíblia e começo a anotar na outra Bíblia. Quando eu morrer, se alguém quiser as minhas Bíblias, pode pegar alguma das minhas Bíblias lá, vai ter lembrança minha, a minha letrinha lá. Ele está dizendo: aquele que de fato for crente, vai ser ameaçado de morte, mas vai continuar em pé, proclamando as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 14, uma palavra de alento. Leiamos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu vou parar por aqui, eu vou continuar nesse texto no próximo domingo. Assim você vai vir para... Você vai perder porque você vai estar de férias, né? Mas você entra na internet lá para acompanhar, tá? Eu vou parar por aqui por uma questão de tempo, meus irmãos, não quero cansá-los. Mas eu queria fechar a mensagem de hoje dizendo o seguinte:
Jesus é tão maravilhoso, tão gracioso, que ele termina com uma palavra declarando a graça. Diz, apesar de tudo isso, o Evangelho será pregado, não a toda criatura, mas a todas as etnias. A todas as etnias, reino aqui é etnia. A todas as nações do mundo. Porque ainda há hoje nações que nunca ouviram falar de Jesus. Tanto é que o John Lennon declarou, não sei se foi ele ou um dos Beatles, que disse que eles se orgulhavam de serem mais conhecidos do que o próprio Cristo. Lembram disso? Foi ele mesmo, né? E ele também conheceu Jesus recentemente, né? Só que recebeu de Jesus uma palavra provavelmente muito dura: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu não os conheço. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Meu irmão, que peça é você no tabuleiro da vida? Você é aquele que é motivo de escândalo, de traição? Você é aquele que odeia os outros? Você é um falso profeta? Ou você é um crente de verdade? Porque é através desses que o evangelho é pregado. Para a moça do caixa do supermercado, para o frentista no posto de gasolina. O reverendo Norberto todo ano vem aqui com seu material de excelente qualidade. E até que aqui eu tenho a alegria de ser pastor de uma igreja que consome e que eu sei que muitos de vocês fazem uso. Permito citar aqui, sem querer deixar os demais de fora, mas o doutor Mauro tinha uma época que sobrava boletim aí, ele pegava o boletim, levava e distribuía no consultório, e outros faziam a mesma coisa, porque tem a pastoral lá. O que você vai fazer em 2025? Você só trocou de ano? Vai ser o mesmo que você foi no ano de 2024? Ou vai entrar para uma estatística diferente? Você vai fazer parte daquela igreja verdadeira, daqueles que perseveram até o fim? E então virá o fim. Bem, pelo menos aqui veio o fim, mas o sermão continua no próximo domingo. Esse sermão continua no próximo domingo, porque Jesus vai responder a respeito da destruição do templo. Vai falar da grande tribulação. E ele vai falar do momento exato em que a mulher, tendo suas últimas dores de parto, traz à luz o filho. Não percamos, meus irmãos. Vamos orar. Pai eterno e bondoso Deus, filtra, Senhor, por Teu Espírito, filtra tudo o que foi dito, de tal maneira que seja compreensível, que seja usado pelo Senhor para a nossa transformação, no nome de Jesus. Amém.